Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus, da equipe espiritual Paz e Luz, que daremos início a mais uma live, hoje com o tema Diante das Dificuldades. Estaremos aqui recebendo o Luiz Eduardo, nosso convidado, meu amigo, parceiro. Nós tivemos um probleminha aqui no início da live, tive que encerrar a live e iniciar novamente, então eu peço desculpa a todos que aqui estão. Vamos tentar adicionar o nosso convidado de novo. Ó, ele já entrou, já está online aqui. Então vou mandar o convite para ele. Agradecendo sempre a presença de todos. Toda terça-feira. Para prestigiar a gente, para estar aqui participando. Dizer o quanto é importante essa participação de todos, né? Que nos auxiliam aqui com suas perguntas, com os comentários. O quanto a gente aprende com todos aqui toda terça-feira. É um aprendizado muito grande. Então a gente agradece sempre a espiritualidade, essa amizade, esses amigos que aqui estão, sempre nos auxiliando, participando com a gente, nos ensinando. Os convidados também que tiram o seu tempo para nos auxiliar. Nosso amigo Edilson está aqui. Boa noite, Edilson. Tá difícil, viu, Edilson, trazer o Eduardo aqui. Tá dando um problema aqui, eu não consigo adicionar o Edu. Eu não sei se o convite está chegando para ele. Eu estou enviando, Eduardo, e não estou conseguindo. Tenta mandar o convite novamente. Se a gente não conseguir, a gente tenta pelo celular da Dani, né? Aqui tá, o Eduardo não está conseguindo participar. Então eu peço, Edu, manda o convite novamente. Eu vou tentar te adicionar. Se a gente não conseguir, aí ó, chegou, agora vai dar certo. Chegou o teu convite, né? Tá aqui o homem, cara, conseguiu. Agora deu certo, viu? Deu certo. O convite vai entrar agora o nosso convidado. É bem importante, né? Na live, diante das dificuldades, nós estamos tendo uma dificuldade imensa aqui de adicionar o nosso convidado. Eu aceitei o teu convite aqui, vamos ver. Já está aqui. Estou tentando. Boa noite a Cássia também, que sempre está acompanhando a gente aqui na nossa live, está sempre acompanhando, prestigiando a gente. Nós estamos tentando aqui adicionar o convidado. Novamente, veio o convite, Edu, quando você manda, deu certo, eu vou tentar te convidar novamente. Eu aceitei sua solicitação, eu não sei se é algum tipo de bloqueio do seu Instagram, que não está permitindo a sua entrada na live. Se você puder cancelar a solicitação que você me enviou e mandar novamente para a gente tentar, se não der certo, eu peço para você que você troque aí o celular com a Dani, entra pelo Instagram da Dani, a gente faz essa participação e tenta adicionar ela, ou até mesmo a tua filha. O Sandro aqui tá mandando, estou recebendo as mensagens, viu, Sandro? Depois nós vamos ler, realmente é isso que você falou. O cara, quando é estrela aí, é difícil trazer o cara, então vem aqui na live do Papo. De novo, chegou aqui, ó, verde a solicitação, tá aqui para mim. Vamos lá, entrar. Aceitei, já era para estar online o nosso amigo aqui, Luiz Eduardo. Tá chegando a solicitação. Eu clico em aceitar, porém, não conseguimos adicionar. Eduardo, se você tentar adicionar pelo Instagram da Dani, vamos tentar pelo dela, tá? Ele pediu 1 minuto. Então, a todos que já fizeram o comentário aí, eu pedi a todos que deixassem um breve comentário, um breve texto. O que vocês fazem diante das dificuldades? Né? Quando ela aparece, quando as dores, a aflição, um problema familiar, um problema no ambiente de trabalho, um problema de doença, de um ente querido, ou até mesmo de vocês. Como vocês enfrentam essas dificuldades? Então, já tinha algumas pessoas que tinham colocado já alguns comentários. Eu peço desculpa, que vocês enviem novamente esse comentário para a gente poder ler aqui, para a gente poder bater um papo sobre isso diante das dificuldades. O que a gente consegue fazer? Como você faz? Né? Cada pessoa realiza, resolve o problema, enfrenta o problema de uma maneira, né? Cada pessoa tem uma visão, as religiões são diferentes, os pensamentos são diferentes, mas nós temos um Deus único, né?
a qual a todas as religiões fala o nosso Deus, nosso divino mestre Jesus. Então, você, dentro da tua religião, dentro do que você acredita, como você enfrenta as dificuldades, os problemas da vida, do dia a dia, a qual a gente sempre falou, a qual todos estão sujeitos. Ninguém passa por esta vida sem enfrentar um momento de dificuldade, um momento de dor, um problema. Nós estamos aqui para isso, né? Para a gente quitar, né, os nossos débitos, para a gente reparar os nossos erros do passado, das vidas passadas. Às vezes, quando nós erramos nesta vida aqui presente, também, pela lei de causa e efeito, a gente também está sujeito. Ninguém nesse planeta escapa das leis divinas, né? Ninguém escapa das leis divinas. Então, todos estão sujeitos às leis divinas. E nós sabemos que Deus, ele é justo, ele é misericordioso com todos os seus filhos. Então, isso é muito importante. Deixar bem claro a todos, quando a gente fala, né, sobre diante das dificuldades. Então, eu gostaria que todos participassem, deixassem. O Pena já fez um comentário aqui sobre o que ele faz diante das dificuldades, né? Então, a gente vai tentar novamente. Ô, Du, você colocou, já entramos pelo celular da Dani, pode mandar o convite, pode mandar pelo Instagram da Dani também. Eu acho que pelo dela a gente vai conseguir, tá? Se você... isso, se você mandar o convite, eu mandei para você aí, mas eu precisaria mandar no da Dani, não para você. Boa noite para a Lúcia, minha amiga também, está sempre presente aqui na live. A Luzia também está sempre presente, né? Tá aqui, o Pena fez um comentário. Diante as dificuldades, o que está sendo mais gratificante? Dormir depois de um dia de luto ou acordar no dia seguinte agradecendo a dádiva divina de mais um dia? Realmente, Pena, é algo para a gente refletir e falar aqui na nossa live, né? O quanto é importante tudo isso, né? O que a gente precisa refletir sobre tudo isso. E conseguimos, diante da grande dificuldade de adicionar esse grande, querido amigo Eduardo, nós conseguimos, como a gente estava falando, com muita tranquilidade, com muita alegria, mesmo diante da grande dificuldade de adicionar o Eduardo, nós conseguimos. Então é isso, foi bom até que aconteceu isso, nada é por acaso, nós sabemos, né, meu amigo Eduardo? Então vamos iniciar a live. Está aqui o nosso convidado, de primeira mão. Eu já gostaria de te agradecer. O Luiz Eduardo, eu não consigo chamar ele de Luiz Eduardo, eu chamo ele de Du. Então, para os mais íntimos, Du, tá, gente? Eu posso chamar ele de Du. Então, gratidão, meu irmão, por estar aqui, ter aceito o convite da Live Papo de Amigos. É uma imensa alegria ter você aqui. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu queria trazer você aqui nessa live, o quanto a gente conversou para a gente participar dessa live, para a gente falar de um tema atual, um tema que todos, ninguém escapa das dificuldades. Para alguns, a reclamação, para alguns, o lamento, para alguns, a felicidade e o agradecimento por passar pelas dificuldades. O grande Chico, em uma das suas mensagens que ele sempre deixou, ele agradece as dificuldades, porque sem ela ele não teria saído do lugar. A gente não aprende, a gente não evolui, a gente não é lapidado. Então, eu vou passar a palavra a você. Boa noite, seja bem-vindo. Se apresente para os nossos amigos. O Peninha já está aqui, falou que o seu cachê é muito caro, que você é global. Sandrão também está me mandando um monte de mensagem aqui, depois eu vou ler. Então, fique à vontade, meu irmão. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Romo. Está me ouvindo bem aí? Perfeito, som e imagem. Maravilha. Então, queria agradecer você e a todos que estão na live com a gente hoje. E a demora da conexão, né? Mas tudo faz como você falou, né, Romulo? A gente está no mundo que nós somos testados a cada momento, né? E num momento especial desse, como hoje, com as palavras que você usou da minha pessoa, eu digo mesmo a você e a todos esses nossos amigos que estão participando hoje,
A gente vai nesse bate-papo, vou tentar tirar algumas dúvidas ou aumentar as dúvidas, né? E é um aprendizado para nós também, né? Não é porque nós estamos aqui falando e dizendo alguma coisa, eu tenho certeza, às vezes nós aprendemos mais com os nossos convidados, com as perguntas, do que propriamente dito nós passarmos alguma coisa assim. Mas a gente está aqui para bater um papo e disposto a procurar responder o que nós podemos responder, que a gente souber responder. Se não souber, com toda humildade, a gente passa para uma próxima etapa, um próximo dia, para a gente trazer a resposta para as pessoas, tá bem? Exatamente. Eu não tenho dúvida do quanto a gente aprende. Enquanto a gente estava tentando te adicionar lá já na primeira live, eu falei, o aprendizado, em cada live, a gente tira um aprendizado com todos. Eu acho que todo mundo doa um pouquinho e recebe um pouquinho durante as lives, do aprendizado. Nós somos aprendizes, estamos aprendendo sempre, né? Quem cair na doce ilusão de que tudo sabe, ou que sabe mais que os outros, aí é afetado pela vaidade, pelo egoísmo. Nós somos quem somos nós, né? Tem muitas coisas ainda que precisam ser reveladas, as verdades. Muitas coisas já foram. O Espiritismo foi algo, é o consolador prometido pelo Mestre Jesus, a doutrina espírita nos trouxe esclarecimento. E hoje nós vamos falar diante das dificuldades, né? Então o Sandrão mandou umas mensagens que Sandro, ele estava esperando realmente confirmar o Pix. Caiu na conta dele, o homem apareceu aqui na tela. O Sandrão mandou aqui. Então, Edu, se você me permite, meu irmão, eu gostaria de ler um capítulo aqui, tá? Para a gente iniciar a nossa live do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, que tem tudo a ver, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se as pessoas tiverem acesso, se vocês tiverem acesso, hoje tem em PDF, tem na internet, baixe. Lê o capítulo 5, tem tudo a ver com a nossa live diante das dificuldades. Aqui vai explicar muita coisa, aqui a gente aprende muita coisa, aqui sim, né? Está aqui uma verdade, os espíritos nos ensinando, nos orientando. Então, Edu, para a gente iniciar aqui a nossa live, eu vou ler um texto. Ele se torna um pouquinho, não é longo, mas não é uma leitura muito, mas é muito importante para a gente dar aquele pontapé inicial. Aproveitando que sempre os nossos amigos estão esperando tudo isso, então nós vamos trazer aqui o capítulo 5 do texto Bem e Mal a Sofrer. O que diz? Então, quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém, ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa, mas essa recompensa é preciso merecê-la. E é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejais um repouso em que vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeito quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é fogo da batalha, mas amarguras da vida, onde é preciso, algumas vezes, mais coragem do que um combate sangrento. Porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sobre o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros em um lugar glorioso.
Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-las. E quando chegaste a dominar os impétuos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos. Pode, pois, ser traduzidos assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra. E depois do trabalho, virá o repouso. Era esse trecho que eu gostaria de ler aos nossos amigos, né, que fala sobre as dificuldades. E hoje a gente está aqui com essa live para a gente falar como a gente deve agir diante das dificuldades, né, meu irmão? A gente sabe que do ventre ao túmulo não tem nenhum espírito, nenhuma pessoa encarnada que passe sem a tribulação, sem o problema. E no Evangelho, que eu novamente vou afirmar, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala muito sobre isso, né? É um capítulo completo que traz as causas das tribulações, a causa das nossas inquietações. Nós sabemos que ou ela está nas vidas passadas, ou ela está na vida presente. Então, como a gente deve agir, né, Edu? O que a gente deve fazer? Eu fiz aqui, pedi aos nossos amigos aqui que deixasse os comentários de como a gente deve proceder diante da dificuldade. Nós devemos reclamar, nós devemos colocar a culpa no próximo. O que nós devemos fazer? Então, hoje a gente vai bater esse papo aqui, que é uma troca. Teve alguém aqui que fez um comentário que eu achei muito legal aqui, eu vou até ler. Cadê? Foi boa noite, deixa eu achar aqui, foi a Denise. Ela colocou assim: troca de experiências e vivências. Realmente, a nossa live é isso, é uma troca de experiência e vivência. Então, meu amigo, eu vou passar um pouco a palavra para você comentar um pouquinho sobre o texto que foi lido, sobre a tua visão. Lembrando a todos os nossos amigos, né, Edu, que aqui ninguém está com a verdade absoluta. É realmente uma troca de opinião, uma troca de conhecimento e uma troca de experiência, né? E o que a gente faz diante das dificuldades? Bem, Romulo, como você bem disse, né, se você pegar esse texto que você leu, algumas palavras até em algumas situações difíceis de uma compreensão. Mas, no fundo, essas palavras, elas trazem palavras doces que nos fortalecem a cada dia. Então, digamos, diante das dificuldades que nós passamos há uns minutos atrás, você me conhece muito bem, eu sou muito nervoso, ansioso. Te confesso que a espiritualidade me acalmou, me deu essa oportunidade de esperar o momento certo a gente estar falando com você e com os nossos amigos, né? No nosso papo de amigos. E voltando a falar do tema hoje, diante das dificuldades, o que nós temos que pensar? Que tudo passa. Fácil? Não, não é fácil. Nada dura para sempre? Não dura para sempre. Né? Nós podemos ter a sensação de que isso nunca vai acabar nunca. Né? Mas a dor é a fonte do nosso crescimento. Né? Com ela nós crescemos, nós tiramos proveito disso ou daquilo, né? Como você falou. Né? Se tudo sempre saísse como desejávamos, seria muito fácil. Né? Por que nós estaremos no mundo de provas e expiações? Não é verdade? E nós também, né, tornaríamos seres frágeis, estranhos talvez, não é? Aí vem aquelas queixas, preocupações que não resolvem nada. O que nós temos que fazer? De alguma forma, trabalhar, nos dedicar, nos orientar religiosamente, numa transparência bacana. E se você cair numa armadilha de queixa, na realidade você só vai conseguir reforçar a presença daquela situação negativa em sua vida. Você atrai, você passa a ser um imã, você traz para você a parte negativa. Aí nós aprendemos na Casa Espírita tantas coisas positivas, boas. Você vê, os nossos consulentes chegam lá com tanta dificuldade, tantos problemas. O abraço que nós damos, a recepção que nós damos a eles, não é? Na portaria, sem citar nomes para não ficar aquela, falou de A, de B, da portaria até o final, boa noite, vai em paz, boa semana. Isso já deixa aqui com as pessoas, elas saem de lá fortalecidas. Alguém me abraçou, eu ganhei um carinho dele ou dela, né? Não é?
a gente acaba assim, e a gente alimenta a paciência dos nossos consulentes, dos nossos amigos, dos nossos ouvintes, né, que está sempre todas as terças-feiras com a gente. Então eu falo, aquelas pessoas que não conseguem cultivar a paciência, às vezes são mais felizes, são mais inteligentes, são mais bem-sucedidas? Sabemos? Não. Você praticando a cada momento, você vai saber e vai sentir a necessidade real de cada um de nós, né? E o que eu falo sempre, nós temos que seguir em frente, Romulo. Nós seguimos em frente com pensamentos positivos, procurando fazer o bem. Nós temos uma palavra chamada caridade. Ela tem uma ramificação muito grande, né? Se de repente a gente fica 2 horas falando de que é uma caridade, você estar num ponto de ônibus, você ajudar um próximo. Já deve ter acontecido com você, fala assim, nossa, eu tenho um amigo que ele me deu melhor com ele do que com o meu próprio irmão. Essa é uma afinidade que você tem com ele. Por quê? Se vê nós dois, nós nos conhecemos, se você pensar há pouco tempo, mas a impressão é que nós temos anos-luz de vidas. Por que não? Talvez temos, né? Nós temos um hall de amizade em comum, que tem os mesmos sentimentos, tem os mesmos pensamentos. Então, eu acho que essa live, a diferença das dificuldades, nós temos que ter pessoas positivas, pessoas boas do nosso lado, procurar fazer o bem, integrar, faz o bem, não importa, vai vir para você. Exatamente. Se não vem hoje, vem amanhã. Eu acompanho o doutor, acho que é Porto Ferreira, de Escalvado, alguma coisa assim, que é o seu dentista, né? Já eu estava vendo ele falar, Pirassununga. Eu até mando um abraço para ele. Ele falando aqui, eu estava fazendo janta de verdade. Eu parei de fazer para ouvir ele falar. Porque você vê, é um aprendizado dele, do Pena, todo mundo já participou, né, da tua live. A gente fica aqui do lado de fora, eu queria falar. Aí o nosso coração explode de vontade de falar. De repente chega aqui, as palavras somem. Mas pode ter certeza que o que a gente está fazendo hoje, para mim, Luiz Eduardo, é um crescimento muito grande. Tá? Você sabe que eu gosto de falar em público, mas falar de um assunto tão importante como esse, e todos os outros assuntos, a gente se enche, né? Se enche no sentido de falar. Aí vai vir as perguntas, vamos tentar responder. Nós vamos dormir hoje realizados, porque nós passamos o que nós pensamos, e quem está do outro lado falou, a minha ideia é igual a dele, a minha ideia é diferente. Num debate, você pensa assim, eu penso assim, vai chegar num consenso. Isso vai fazer com o quê? Só pensando no bem, só fazendo uma junção de opiniões diferentes que vão levar no mesmo caminho. Né? Então, dificuldade nós temos em todos os dias, todos os momentos das nossas vidas. Depende de quem para mudar isso? De nós mesmos. A gente possa procurar ter paz, ter tranquilidade. Aquela história de você ter bons amigos, isso não se faz, se conquista. Já vende, né? A gente já sabe que a espiritualidade vem preparando essa cama de amizade que nós temos com todos. E vai chegando gente nova, vai só agregando. É isso que nós temos que pensar. Né? Essa palavra agregar. Muitas pessoas falam, vai agregar. Não, vai sim. Eu conheço uma situação, você conhece outra. Você usa um termo, uma palavra que eu acho bacana, que vai servir para a minha vida, para minha filha, para o teu filho, enfim. O que nós temos que fazer? Outra coisa que eu queria falar, a gente, nesse assunto de hoje, a gente fala assim, mas diante das dificuldades, o que você tem que pensar? Pensa num raciocínio comigo. Você tem a tua família, você tem filhos, o que você vai fazer com o teu filho? Ensinar o caminho da religiosidade para ele e da educação. O futuro dele a ele pertence? Claro que pertence. Mas pode ter certeza, olha para você ver. Você pega hoje as situações de adolescentes que têm uma base familiar, a probabilidade de acontecer alguma coisa, em todos os sentidos, então, falando de A ou de B, é menor. Entende? Quer dizer, então o que nós temos que pensar, que todos pudessem pensar, entrar na nossa linha de pensamento, que a base de tudo da nossa vida é a base familiar. Que nela vem tudo, vem a educação, vem a sabedoria do pai e da mãe, vem a compreensão dos filhos com os pais, não é? A gente vê tantas coisas acontecendo, falta amor, falta religião, falta educação. E nós daqui hoje, de alguma forma, pode ter certeza que alguém vai levar daqui hoje, nossa, fez um aprendizado enorme? Talvez não. Mas só de nós passarmos o que nós sentimos, pensamos de família, de base, alguém vai falar, poxa vida, eles falaram um assunto que mexeu comigo. Talvez lá na minha família eu estou faltando isso. É um despertar para o próximo. Assim como alguém despertou algum assunto na gente, alguma situação, nós talvez vamos fazer isso. E olha a responsabilidade que nós temos de estar passando essa mensagem.
Você fala 1 hora um pouquinho, mas pode ter certeza que tem pessoas que ficam guardando a live de terça-feira, porque cada terça é um assunto, não é focado num determinado assunto. É amplo, fala de tudo. Então, agrega mesmo. Essa palavra, quando eu falava no meu trabalho, agrega. Tudo que você agrega, tem coisas positivas. Tudo que você agrega, tudo dá certo. Aí você vem, põe o amor, a caridade, enfim. Eu acho que é isso, Romulo. Perfeito, Edu. Quando você fala, né? Você já iniciou assim, tocando em algo, tudo passa, né? Nós sabemos que as coisas boas passam, mas as ruins também passam, né? Eu vou ler um comentário antes da gente novamente dar aqui o início. O Peninha colocou aqui, ó, diante da dificuldade, deixe a poeira assentar, analise a situação e procure resolver. É difícil? Sim, é. Na grande dificuldade, peça ajuda ao divino. A dificuldade é um processo divino de cura, realização, aproximação à sua religião e principalmente evolução espiritual, né? Tá dentro de tudo aquilo que você falou, né? O Pena colocou, é a aproximação. Por que que vem a dificuldade, né? Por que que vem? Por que que nós temos que passar pela dificuldade? Porque tem gente que não aceita, né? Então, como o Pena colocou ali também, é um processo de cura. Nós estamos sendo curados daquilo que nós temos que resgatar, né? Nós temos que, sempre quando uma dificuldade aparece, ou ela está relacionada a vidas passadas, ao passado, ou ao presente. Aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o Kardec, de forma, claro, resumida, ele coloca as duas principais motivos das dificuldades. A dificuldade, ou ela está com o pé lá no passado, de vidas passadas, ou no presente. Quando está lá na vida passada, nós temos que reparar aquilo que fizemos aos outros. Então, quando a pessoa fala, mas eu sofri a minha vida inteira. Tem pessoa que não sofreu, tem pessoa que tem dinheiro. A gente é muito apegado a materialismo, né? Esse planeta é de provas e expiações, né? Nós estamos aqui para isso. Está passando por uma transição planetária, por um momento de regeneração. Então, nós estamos aqui para reparar os erros, né? Então, quando a gente fez algo lá no passado, a gente tem que reparar. Porque a lei divina, a lei de Deus, ela é perfeita. Deus é justo. Ele não trata diferente o Rômulo do Eduardo, do Pena, da Denise, né? Do meu amigo João, que está aqui também assistindo, né? Ele não trata do santo. Todos, perante Deus, são iguais. Então, Deus seria injusto e não seria... As leis deles não seria perfeita se ele punisse as pessoas por punir. Então, quando a gente fala, eu sofro, tem pessoas que só perguntam, mas por que comigo? Por que com a minha família? Por que com o meu parente? Eu sempre, quando eu me deparo com alguém que está nessa situação, meu amigo Eduardo, eu falo para a pessoa, tente trocar o porquê por uma simples palavra. Para que tudo isso? O que eu preciso aprender com essa dificuldade? Se a gente passar a perguntar o que a espiritualidade está tentando me ensinar, o que ela está tentando me fortalecer com essa dificuldade? Eu sei que não é fácil, ninguém aqui está falando que é fácil, não é fácil, né? Às vezes, dependendo do problema, eu acho que um problema muito grande, que seria uma mãe perder um filho, né? Vai tentar falar isso para uma mãe que sofre com a perda do seu menino, né? Eu acho que é difícil, mas a gente tem que entender o porquê. A gente fala, por que comigo, por quê? E aí a gente tenta culpar alguém. Ou a culpa é de Deus, Deus não gosta de mim, ou é o meu companheiro, a minha companheira, meu amigo, é meu chefe, mas o problema está em mim. Eu sou a solução e eu sou a causa da minha felicidade ou da minha infelicidade. A partir do momento que eu começo a passar por algum problema, por uma dificuldade, por uma aflição, é um sinal de alerta. A espiritualidade está me alertando, Rômulo, você precisa mudar.
Mas a gente não faz isso. A gente começa a culpar as pessoas. E a gente está dentro de nós, a solução dos nossos problemas. Como disse aqui no trecho que a gente leu do texto, né? A prece é fundamental. Você falou outra coisa, meu amigo Eduardo, a qual eu falo para as pessoas. A caridade. A caridade, ela cura qualquer tipo de problema. Quando você se entrega a fazer a caridade, mas nós estamos aqui falando da verdadeira caridade. Nós não estamos falando daquela caridade que a pessoa faz, coloca na rede social, divulga, expõe a pessoa que está recebendo. Essa caridade é a caridade aqui da terra. Nós estamos falando da verdadeira caridade, aquela sem intenção, aquela que é feita com o coração aberto. Então, quando você está com um problema e você se debruça, você se entrega a ajudar as pessoas, você acaba até esquecendo do teu problema, momentaneamente. A gente vê dentro da casa espírita, né, Luiz, Eduardo, se eu estiver enganado, a gente vê problemas, pessoas relatando os problemas para a gente, e a gente sai de lá falando assim, eu não tenho problema, eu me sinto envergonhado de falar que eu tenho problema, né? A gente vê pessoas procurando as cirurgias espirituais, às vezes jovens, crianças, né, com problemas seríssimos. Então, o espiritismo, ele vem para nos ensinar, ele vem para nos conduzir sobre, para a gente, tem pessoas que têm um entendimento errado do espiritismo, que fala que os espíritas, a gente cultiva o sofrimento, né? Eu já vi muitos amigos meus, pessoas próximas, falando, mas os espíritas cultivam o sofrimento. Não é que a gente cultiva o sofrimento. A gente tenta passar para as pessoas que ele é necessário, se torna necessário. E que nós não somos injustiçados. Somos nós que pedimos e somos nós que somos responsáveis por tudo aquilo que acontece com a gente. Não é o Eduardo que é responsável pelo mal que acontece comigo, não é o Pena que é responsável pelo mal que acontece com o Eduardo, somos nós. Se está acontecendo alguma coisa comigo, eu tenho que ver o que a espiritualidade está tentando me dizer. E lembrando que só vem uma dificuldade para o nosso engrandecimento. Não vem uma dificuldade para nos atrapalhar, para nos reduzir. Sempre para o nosso engrandecimento. A gente tem algo material que é um exemplo muito claro do que é as dificuldades. Eu sempre falo quando tem oportunidade. A gente vê o diamante, né, meu amigo Eduardo? O diamante é um dos materiais mais rígidos que tem na natureza. Só que o diamante, quando a gente vê uma joia, um anel, uma corrente que possui o diamante, é lindíssimo. É uma joia que brilha, tem um brilho, eu acho, maravilhoso. É uma joia caríssima, que tem um valor material caríssimo. Mas quando o diamante ele é achado, ele está lá, debaixo da terra, sujo, sem brilho, né? Então, tem todo um processo. O garimpeiro que acha, o lapidário que vai lapidando, e é a duras pancadas, a duro golpe que é feita a lapidação para dar o brilho, para dar o valor, para se tornar uma joia. Então, quando a gente fala de uma live diante das dificuldades, nós estamos falando a todos os nossos amigos. Deus, a espiritualidade, Jesus, ele quer nos lapidar, mas sempre para a gente ter o brilho, para a gente ter o valor perante o espiritual, né? Então as dificuldades, elas nos elevam, elas nos curam, como disse o Pena. Eu achei muito bonita a palavra cura, porque cura o que a gente está tentando consertar. A gente vem aqui para consertar as coisas. Às vezes um problema de relacionamento que a gente tem, e lembrando, né, Edu, que dentro da nossa família é o nosso maior aprendizado. Nós estamos, como você disse, por afinidade. Nós estamos no berço familiar que nós precisamos, com o emprego que necessitamos, no grupo de amizade que precisamos. Então, ninguém erra de endereço. Ninguém está na família errada, ninguém está no emprego errado, ninguém está no grupo de amizade errado. Nós atraímos aquilo que emanamos.
né? Então, se a gente pensa coisa boa, a gente atrai coisa boa. Se a gente emana coisa ruim, a gente atrai coisa ruim. Então, diante da dificuldade, primeiramente, a aceitação, a fé, a resignação, a gente tem que aceitar e procurar entender o porquê estamos passando por aquilo, mas sem achar culpados, sem apontar o dedo para o próximo, né? Eu acho que basicamente seria isso, né, meu amigo Edu? Romulo, como você disse, né? Você usou várias palavras aí, eu vou acrescentar mais algumas, né? Nós temos o livre-arbítrio de escolhermos o que queremos, né? Caminhos diferentes, não é? Mas em cima disso, como você falou, não precisamos passar em cima de alguém para poder atingir um cargo melhor no nosso trabalho, ou dentro de uma casa espírita. Como você falou, né? Para você vai na feira, compra um saco de laranja. Nem todas estão boas. Por isso você vai condenar aquele saco todo, não é? É uma fruta, uma madurou um pouco mais rápido, outra não. E na nossa vida é a mesma coisa, não é? A casa espírita vem ensinando a gente cada dia, em cada situação. E nós temos que pôr sempre, além da cura que o Pena falou muito bem, nós temos que colocar uma coisa, a gente falou aqui, de repente nós não até tocamos essa palavra, oração. Nós temos que aprender a orar. Você disse conversar com Deus, né? Mas você tem que aprender a orar. Você tem que pedir a coisa correta, pedir no momento certo. Nós temos tudo na vida, tudo no momento certo. Não sei se aconteceu com você. Como é que foi seu dia hoje? Nossa, estou trabalhado, estou arrebentado. Aí você ouve uma palestra, você lê um livro, parece que te acalma, né? Te eleva. Então, nós temos que aprender. Nós sabemos que nós temos que mudar, nós sabemos que a nossa família, o nosso trabalho, o nosso conjunto de amizades tem as pessoas que querem desestabilizar, mas não é isso que vai acontecer. Se nós entrarmos numa linha de sintonia, de energia, e a energia, ela move as coisas, tanto positivamente como negativamente. Então, se você chegar lá e atrair uma energia negativa e passar lá para frente, vai dar problema. Então, nós temos que aprender a dar um passo para trás. Quando você dá um passo para trás, você respira na situação, qualquer circunstância das nossas vidas, né? Qualquer circunstância. Eu vou ser sincero, você me conhece, eu sou muito agitado, muito. Eu venho aprendendo, eu estou sentindo esse aprendizado de esperar a hora de eu falar, esperar a hora de eu tomar uma decisão, sabe? Está sendo difícil? Nossa, me arrebenta, porque eu não sou assim. Mas eu também não nasci assim, eu me tornei assim. De repente, me tornei uma casca grossa. O Luiz Eduardo não é assim, tem um bom coração, eu tenho. Mas às vezes eu passava para quem está do meu lado, nossa, como ele é sisudo, como ele é bravo. Eu não sou nada disso, eu sou de verdade, você me conhece, meu coração é gigante do meu tamanho, né? Então, tudo que eu posso fazer para ajudar o próximo, eu faço. Às vezes, enfim, em qualquer situação. E voltando ao nosso assunto, eu tiro um pouquinho de foco. Então, o que acontece? Nesse tema de hoje, as dificuldades, elas existem em todo momento. E vão existir. Não é porque estamos falando que amanhã já não tem ninguém tem dificuldade, está tudo resolvido. Não. Nós temos que focar. Tudo que você coloca foco na nossa vida, vê o Chico, todas as histórias que o Chico relatou, nós vemos, enfim, toda a leitura do Chico, você não vê, você imagina nós nos colocarmos no lugar do Chico, nós, quem vê, fala, ele sofreu disso. De repente, para ele, você imagina, ele foi curado a cada momento, né, em cima do que o Pedro nos passou. Então, nós temos que fazer isso. É que essa live possa tocar o coração das pessoas que estão vendo, que nós possamos aumentar nosso aprendizado cada vez mais e sabermos dar o passo para trás. Você dá um passo para trás, respira para tomar a decisão certa, falar a palavra certa e aprender a ouvir o próximo, né? Você aprender a ouvir o próximo, ele está tão nervoso, você deixa ele falar, ele acalma, ele serena. Isso é uma caridade, né? Você falou de mães perdendo filhos, enfim. O que nós temos que fazer é aumentar. Nós temos hoje 20 pessoas na live, 30 pessoas, enfim. Nós temos que todo mundo entrar em sintonia em oração por tudo que vem acontecendo nesse Brasil de meu Deus aí, né? Umas situações terríveis. Não é nem o caso a gente está citando, mas um exemplo de mães, pais, não é? A gente tem que se fortalecer cada vez mais a nossa energia, que nós possamos emanar energias positivas para todos, em todas as circunstâncias, né, da nossa vida. E cada dia um aprendizado, Romulo, cada dia um aprendizado, e a gente sabe, né, que você superar grandes obstáculos, você tem que se manter no seu olhar fixo nas recompensas que você pode alcançar, né? Você tem que manter o
foco, porque se você vai ter um objetivo, você tem que ter um retorno. Esse retorno vai vir para você de hoje ou amanhã. Né? E o que a gente precisa saber também é suportar as diversidades. Um aprendizado. Nós não nascemos sabendo. A gente nunca nasceu sabendo de tudo. Tanto o lado bom, a situação boa, a difícil. Nós temos que aprender. A criancinha, o bebê, quando nasce, ele não sabe andar. Ele vai aprender, ele cai um tombinho aqui, outro tombinho ali, de repente já está equilibrado, ou ele me equilibrou, ele acha que já ganhou o mundo, e não é assim. E na nossa vida é a mesma coisa. A gente tem que ter humildade de reconhecer, ou de ouvir o conselho de um amigo próximo, né, para que a gente possa se melhorar. Que o livre-arbítrio está aí, né? Nós temos que decidir, nós decidimos a nossa vida, de que jeito? Procurando o caminho correto, o caminho certo da situação, usar palavras boas, não usar palavras pesadas, que infelizmente traz energia negativa. Tudo que eu falo, até lá na minha mãe, eu falo sempre, eu chego lá também assim, um sisudo pro outro, pai, mãe, calma a energia, entra na mesma sintonia, vocês estão fora da sintonia, acontece, a gente, né, é um pouco mais de idade, a gente precisa compreender também, mas a vida da gente é essa, eu sempre falo energia, a energia ela move, ela ergue um palácio, ela pode derrubar também, então a gente tem que aprender isso daí, bom. Então, o que eu queria para passar para vocês. O Sandrão, o Edu, fez aqui um comentário, né? Antes aqui da live, ele colocou, ó, diante da dificuldade, não focar na dificuldade. Veja o exemplo do carro que tem 3 retrovisores. Ou você olha para trás e fica sofrendo, ou você olha para o para-brisa e vai em frente. Com Deus no comando sempre. Então, de forma bem simples, né? Ele colocou doces palavras e verdadeiras. Tem pessoas que passam por uma dificuldade e ela se prende naquela dificuldade e ela esquece de viver. A gente sempre fala, acho que o Pena também comentou aqui logo no início lá, por mais que a noite seja escura, por mais que a tua dificuldade seja grande, amanhã sempre é um novo dia. Nunca é tarde para a gente recomeçar. Isso é muito importante. Por maior que seja o teu erro, por maior que seja a tua falha, por maior que seja o seu sofrimento, por maior que seja a sua angústia, por maior que seja o teu problema, amanhã o sol vai brilhar novamente. É um novo começo, é uma nova história, é uma nova oportunidade. A gente sabe, né, através das psicografias, dos livros espíritas, né, Edu? E a maioria, uma grande maioria das pessoas que passam para o plano espiritual, uma das maiores, entre aspas, eu vou falar, não é reclamação, é de arrependimento, essa é a palavra, é do tempo perdido. Né? Então, elas falam que quanto tempo desperdiçaram aqui. E essa oportunidade é uma oportunidade de reparação, porque Deus é perfeito. Então, Ele nos dá o direito, olha só como é grandioso, Deus nos dá o direito de reparar o erro, a falha. Deus é justo e perfeito. Então, se Ele não fosse justo e perfeito, se a gente se prendesse apenas nessa vida, nessa existência, por que a gente queria tornar uma pessoa cada vez melhor? Eu não vou ter consequência, né? Essa vida morreu, acabou, viveu 80, 90, 100 anos, acabou. Se eu fiz o mal, fiz, acabou e pronto. Mas não, a conta tá ali. Eu falo de forma, não é irônica, mas de uma forma mais suave, às vezes comentando com os meus amigos, eu falo, gente, a vida é mais ou menos assim, ó. Você quando vai jantar, você quer ir num restaurante, você tem o livre-arbítrio, você tem o direito de escolher qualquer restaurante. Então você escolhe com a tua família, você chega lá, você escolhe a mesa onde quer sentar, aí vem o cardápio para você. Você pega o cardápio, escolhe a comida, a bebida, a sobremesa, tudo de acordo com o teu gosto. Não é de acordo com o gosto da mesa vizinha, não é de acordo com o garçom, não é de acordo com o teu parente. Não, quando você vai com a tua família, você escolhe o teu prato. Então, você escolhe a tua sobremesa, você escolhe a tua bebida. Só que quando tudo termina, Edu,
a conta vem. Você não sai de graça. Tudo tem um valor. Você escolheu o restaurante, você escolheu o prato, você escolheu tudo. E a conta vem para você pagar. Então, nós somos assim na vida. Nós temos algo que você comentou que é fundamental, que é algo sagrado, que é o livre-arbítrio. Eu tenho direito de escolher o que eu faço da minha vida. Porém, eu sou responsável pelo resultado das minhas escolhas. Né? A plantação, ela não é obrigatória. E nunca vai ser. Mas a colheita, a partir do momento que você plantou, você é obrigado a colher aquilo que você plantou. Né? Mandar um abraço pro Toninho, tá entrando aqui na live, ó. Acabou de entrar o Fabião também, viu, Du? Tá aqui acompanhando a gente, o Edilson. Então, quando a gente fala de livre-arbítrio, quando a gente fala diante das dificuldades, você tem o direito de escolha. Você vai passar uma vida inteira reclamando, olhando para trás, como o Sandro disse, né? Ou você vai olhar para frente, tentar resolver o teu problema. Mas o meu problema é, não tem solução. Não existe problema que não tenha resolução para Deus, para a espiritualidade. E se ele se prolonga um pouquinho mais, é porque você necessitava desse tempo prolongado. Né? Você necessitava. Quando passa, a gente vê muito, né, Edu? Muitas pessoas comentam, principalmente os mais de idades, né, que falam assim, eu queria ter a experiência e o conhecimento que eu tenho hoje lá atrás, né? Eu acho que todos nós já escutamos isso dos avós, dos pais. Por que a pessoa fala isso? Porque ela queria ter o conhecimento, eu acho que para errar menos, para tomar decisões diferentes. Ai, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse tomado essa decisão. Mas se você tivesse a experiência, você não teria errado, você não teria aprendido. Então, até isso é importante. Às vezes, a gente faz uma analogia bem simples da vida da gente com a vida escolar. Se não fosse as provas, a gente não é testado, a gente não tem o conhecimento para você está apto a passar para o próximo ano. E quando a gente reprova, a gente fala, pô, no que eu falhei? Eu estudei pouco? Eu baguncei lá na sala de aula? Então, quando a gente é reprovado na vida real, a gente precisa saber do que nós erramos, por que erramos, como consertar. Então, às vezes, nessa vida, o Renato Prieto falou na live que a gente fez com ele, eu achei muito engraçado. Gente, não se desespera. Às vezes, não vai dar tempo de você consertar tudo nessa vida aqui, não vai dar tempo. Conserta o que está mais fácil, tenta melhorar um pouquinho, já tá bom. A gente sabe, né, que ninguém fica estagnado, né? Ninguém retrocessa. O espírito não retrocessa. Não, ou ele fica estagnado, ou ele se eleva espiritualmente. Então, a gente está aqui para ter a nossa evolução espiritual, para a gente se tornar uma pessoa melhor, ter uma conduta moral melhor, né? Principalmente a conduta moral dentro das leis, dentro do evangelho. É difícil, gente. É dificílimo. Tenta corrigir algo que você gosta, que, por exemplo, uma pessoa que fuma, tenta parar de fumar. Não é fácil. Mas a maioria das pessoas, Eduardo, hoje, ela está preocupada. Ela aponta o erro do Eduardo, do Rômulo, né? Ela quer corrigir o outro e esquece de corrigir ela. Então, isso que a gente tenta dizer diante das dificuldades. Não tente corrigir as pessoas. Faça a correção dentro de você. Se você está vendo muito erro do Eduardo, é porque isso está gritante dentro de você, o que você quer corrigir dentro de você. Então, a Denise colocou aqui, ó, mas o conhecimento vem dos erros. Exatamente. A gente aprende diante dos erros. Então, quando diante das dificuldades que a gente deve fazer, consertar dentro, é a tal da reforma íntima, que dentro do Espiritismo a gente vê falado, acho que é uma das palavras mais faladas, o perdão, a caridade, o amor e a reforma íntima, né, Eduardo? Quando a gente fala reforma íntima, o que é essa tal reforma íntima? Que o Espiritismo tanto fala. As igrejas evangélicas falam muito isso. As igrejas evangélicas conseguem isso também muito forte. Ela muda aquela pessoa, o comportamento daquela pessoa. Então isso prova que não é as religiões que importa. O que importa é a conduta da pessoa. A religião não salva ninguém. O Espiritismo não salva ninguém. O catolicismo não salva ninguém. O evangélico não salva ninguém. A tua conduta moral, teu pensamento,
que você faz as suas ações. Quando você passar para o plano espiritual, não vai interessar se você era doutor, se você era juiz, se você era... Seja qual for a profissão, vai importar o que você fez. Ou o que você deixou de fazer, que também é cobrado, né? Ô, Eduardo, você podia ter ajudado aquela pessoa aquele dia lá, você disfarçou, né? É fácil, eu falo isso, é fácil ser espírita dentro do centro, né, Eduardo? Lá dentro. É super fácil, né? Mas a hora que termina, que a gente vai pisar lá na calçada, que a gente depara com uma pessoa necessitada, com aquele familiar que manda mensagem, com um amigo que manda, aí que você precisa mostrar que você é espírita, aí que você precisa mostrar que você é católico, aí que você precisa mostrar que você é evangélico, que você é um bandista, que você é do candomblé, que você é budista. É fácil dentro do templo, dentro do terreiro. Eu quero ver na vida, no dia a dia. Quando a gente fala de perdão, que é algo também grandioso, que a gente, Jesus nos ensinou, eu acho que é a coisa mais difícil, a gente perdoar realmente, né, de coração. Às vezes a gente fala, ó, Eduardo, eu te perdoo, mas eu fico com aquela mágoa, com aquele receio. A gente escuta muito, eu te perdoo, mas você nunca mais fala comigo, tá, Eduardo? Então, eu acho que falta um pouquinho de tudo isso, né, Edu? Exatamente, como você falou, né? Fazendo traçando um paralelo, tudo que você falou aí, nós temos que ser espíritas ou, enfim, qualquer outra religião 24 horas por dia, né? Que é muito fácil, né? Eu me aproximar de você, Rômulo, que tem essa conduta maravilhosa, eu só vou crescer com isso. Aí alguém vai crescer, vai encostar em mim, ou outro, né? Agradecer o Toninho, o Fábio, que entrou também com a gente aí. Você vê, é uma família, cara. Lá no começo, como eu te falei para você, a família é a base de tudo. E dentro de uma casa espírita, qualquer religião, é muito importante você ter uma base. Quando você tem base, é mais fácil você corrigir um filho. Ele não vai te retrucar com você, corrigir um irmão, um amigo, não é? Mas se você não tem base familiar, vai ter discussão, vai generalizar uma situação difícil, né? Então, o que nós temos que deixar uma mensagem para hoje é que possamos fazer uma reflexão. A reforma íntima, como você falou, depende só da gente, depende de cada um de nós, não é? Então, se nós fazermos a nossa parte, tudo vai se ajustar, tudo vai se enquadrar dentro da sua realidade. Então, o que a gente queria falar isso era hoje, né? Falar hoje seria isso, porque nós temos que colocar na nossa cabeça, focar pensamentos positivos, energias positivas, e que o bem sempre vai vencer, né? A gente tem que sempre estar prosperando isso, tá bem? É o que eu queria dizer para hoje, viu, Romulo? Exatamente, né? O bem, né? E tudo, né, Edu, a gente sabe que o amor é o único caminho, né? Fora da caridade não há salvação. Então, a caridade é amor em movimento, né? É o amor posto em prática. Então, você quer vencer as suas dificuldades, coloque mais amor em tudo que você está falando e fazendo. Se você colocar mais amor no teu pensamento, você muda a tua frequência, você começa a atrair pessoas boas para perto de você. Se você coloca mais amor nas tuas palavras, né, você também atrai pessoas melhores do teu lado. Tudo melhora quando você está dentro do amor, dentro do caminho da caridade, dentro do caminho do auxílio. A gente sabe, né, que a caridade, não existe só a caridade material, é aquela que você doa algo para alguém, uma roupa, uma cesta básica, ou até mesmo ajuda em dinheiro. Mas existe a caridade moral. Só de você ouvir um amigo que às vezes não teve um dia bom, ele te liga ou te manda uma mensagem, você escuta ele. Você escuta, ele fica falando 15, 20 minutos, aí ele fala, você só concorda com ele, olha, eu tô aqui para o que você precisar. Ele te manda uma mensagem assim, cara, se você soubesse o bem que você me fez ontem, você me ajudou pra caramba. E você fala assim, eu só escutei ele. Isso é caridade pura, é caridade em movimento, né? Então, assim, a gente precisa colocar mais amor nesse mundo. Nós estamos vendo coisas terríveis acontecer agora nas escolas, onde deveria, que é o início de tudo, as nossas crianças, é o futuro do nosso planeta, né? Nós estamos vendo esses acontecimentos. Mas como que a gente muda tudo isso? Compartilhando o vídeo da tragédia? Compartilhando a notícia ruim? Não.
É deixando de consumir essas notícias, é deixando de compartilhar tudo isso. Quantos de nós fizemos uma prece para os pais lá de Santa Catarina, para aqueles espíritos jovens que desencarnaram? Nós sabemos que tudo tem uma explicação. O Espiritismo traz a explicação. Mas tenta falar isso para a mãe e para o pai que perdeu a criança. Esse momento é um momento de dor, de sofrimento. Então, assim, a gente pede, diante das dificuldades, coragem, fé, muita prece, aceitação. Né? Então, essas são algumas das coisas que a gente queria bater um papo aqui com os nossos amigos. Eu vou ler um comentário aqui, ó, a Luzia colocou: aqui em casa um é evangélico, o outro é católico e eu espírita. Cada um respeita o outro. Olha que coisa legal, Du, na casa da Luzia, um é católico, um é evangélico e um é espírita. Qual que está certo e qual que está errado? Todos estão certos, não existe errado. Cada um com a tua convicção, cada um com a tua crença. Qual é a melhor religião de todas? Jesus deixou qual religião para nós? Jesus não deixou religião, né? Ele deixou o amor e a caridade. A melhor religião que você pode seguir é aquela que te torna uma pessoa melhor. Essa é o efeito, não interessa a denominação. Então, dentro da casa da Luzia, ela tem evangélico, católico e espírita, todos estão convivendo muito bem, né? É isso que o mundo precisa aprender, a conviver com as diferenças, né, meu amigo? A saber aceitar o que é diferente do que a gente pensa, do que a gente segue. A gente vê questão política, questão de time de futebol, as pessoas se agredindo, tirando a vida uma do outro, por causa que uma pensa diferente, uma tem algo diferente, né? O Pena colocou aqui, ó: parabéns, filósofo Luiz Eduardo, grandes reflexões. Esse Pena, ô Luiz, esse cara, ele é um fanfarrão. Eu vou convidar ele, já falei, né? Tinha falado para você, eu quero fazer uma live, eu, você e o Peninha aqui, né? Então, vai ser um prazer, uma alegria. O Pena sempre muito bem divertido aqui, um conhecimento extremo, com aquela jeito dele de cativar a gente, está sempre aqui toda terça-feira cativando a gente. Meu amigo, você quer fazer mais alguma consideração? Nós estamos quase, acho que 1 hora de live, nós começamos um pouco mais tarde, são 21h13, acho que a gente começou lá para as 8h20, mas você quer fazer a sua consideração final? Se você pudesse fazer uma prece de encerramento para a gente, eu agradeceria muito. Já de antemão, te agradecer por essa participação. Você sabe que agora que você fez a primeira, você não escapa mais, que agora você vai estar participando sempre aqui com a gente. Eu gostaria de deixar externado aqui a minha alegria, a minha satisfação de ter você aqui. Você era uma pessoa que eu fazia questão, eu sempre te convidei para estar aqui, para falar com a gente. Como é bom, como é prazeroso a gente estar com quem a gente gosta, com os nossos amigos. É o que eu falo, a live Papo de Amigos se tornou uma família de amigos que estão aqui, né? A gente sabe que tem pessoas de outra religião que nos acompanham, porque é universal o Papo de Amigos. Apesar, às vezes, da gente entrar um pouco forte no espiritismo, a gente tocar sobre a questão, mas a gente consegue atender as outras pessoas, a gente dá espaço para as outras pessoas e a gente vê que tudo é universal, o amor é universal, o amor não tem cor, não tem raça, não tem religião. Então, meu irmão, gratidão mais uma vez por você ter aceito, gratidão por você estar aqui compartilhando do teu conhecimento, da tua luz, da tua energia, como você muito disse, está aqui, todo mundo, os nossos amigos que trabalham com a gente no centro, está participando com a gente também, tá? Então, eu vou passar a palavra para você fazer suas considerações, já fica aberto o convite para a próxima live, já está estendido, vamos combinar com o Pena, viu, Pena? Eu, você, o Edu, vamos convidar o Sandrão, vamos convidar o Eduardo também para a gente fazer uma live em quarteto aqui, vamos com o Edilson, que está sempre, tentar trazer a Dona Sônia, que infelizmente ela está fazendo um curso todas as terças-feiras, por isso que ela não está acompanhando a gente e tal, mas ela assiste depois. A Dona Fátima e o Marcos, que
pediram que se não desse para eles comparecerem, é porque eles têm um compromisso de trabalho, mas que depois vai assistir também a live. Então, a palavra é toda sua. Gratidão, meu irmão, por estar aqui. Se puder depois fazer a prece final, a gente agradece. E, Rodrigo, depois de terminar a live, você me chama no zap que eu preciso conversar com você. Meu amigo Rodrigo está aqui também, está toda terça-feira. Muito bem, Romulo. Eu também gostaria muito de agradecer o seu convite e alegria, felicidade de estar participando com você, aceitando o seu convite. Foi um prazer muito grande. E gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram com a gente, né? As perguntas, enfim, nos fazendo ser importante. Olha só, você sabe, você se sentindo importante, você está trazendo algo de positivo para alguém, né? Quando eu falo de energia, é isso. Todas as pessoas que participaram com a gente nos passou energia positiva, energia gostosa, energia do abraço. Eu sempre falo. E pode ter certeza, se puder participar novamente, com todos os amigos que você citou aí, será um prazer. E aos nossos amigos que você citou também da nossa casa que nós trabalhamos, também um abraço muito grande e forte para todos, né? E eu queria agradecer mesmo, tá? Se você me permite até tirar meu óculos agora para fazer uma oração, pediria para todo mundo que está na live com a gente, que fechasse os olhos, né? Elevasse nosso pensamento até Deus, Jesus, nosso mestre, e pedir, Pai, proteção para a nossa cidade, proteção para o nosso estado, para o nosso país, para o nosso mundo, para o nosso universo. Possamos, Pai, cada vez mais ter pessoas assim. Vou citar eu e o Romulo, que nós estamos aqui com vocês hoje, mais pessoas fazendo live, mais pessoas trazendo o amor para dentro da casa das pessoas, trazendo a caridade, né? Procurando cada vez mais o bem, o amor sempre, né? A gente tem que estar sempre sintonizado com o bem maior, que é Jesus, né? Deus, nosso Pai, que possa e sempre nos abençoa. Eu queria muito mesmo, de verdade, que hoje todo mundo fizesse uma oração antes do repouso, né? Que pedir proteção a todas as pessoas que são necessitadas nesse momento, nos hospitais, nas penitenciárias, nas ruas, né? De repente falta esse abraço a todos. Eu acho que com essa positividade que a live Papo de Amigos tem, vai chegar até nossos irmãos. Tenho certeza disso. De grão em grão nós vamos conseguir o objetivo de ajudar, de passar coisas boas para todas as pessoas. Queria agradecer muito, muito essa oportunidade. Estou muito feliz, de coração, Romulo, tá? Eu gostaria de fazer a oração para nós agora, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai, que assim seja, Senhor. Gratidão imensa, amigo, de coração. Muito obrigado. Antes de encerrar, meu amigo, o nosso amigo Edilson aqui colocou: a vida é uma sucessão de ciclos, claridade e escuridão. Nada dura para sempre. Não há felicidade nem dor absoluta, e sim aprendizado e evolução. Gratidão, Edilson, lindas palavras, né? É tudo isso que a gente vem falando. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo, agradecer ao Eduardo, agradecer a todos que aqui estiveram nessa live, minha amiga Lúcia, a Lorena, ao Pena, ao Edilson, ao Fábio, a todos, a Leninha, a Denise, todos, a Marli, que sempre está aqui com a gente, a todos. Não dá para citar o nome de todos, né? Senão a gente vai acabar também esquecendo o nome de alguém. Então, o Toninho que está aqui, eu agradeço a todos, gratidão. Vamos encerrar essa live. Eu peço que o Mestre Jesus ilumine e proteja todos, que todos tenham uma semana abençoada, com muita luz, com muita paz e com muita proteção. E até semana que vem, na próxima live, nós vamos estar trazendo aqui o Dr. Helder, é o nosso convidado da live do Papo de Amigos. Eu convido a todos, vai estar uma live imperdível também. E Pena e Edu, vamos fechar o projeto lá, depois a gente conversa mais, vamos trazer os quatro aí na live. Eu quero fazer uma live nós quatro aí, que vai ser uma alegria imensa. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Gratidão a todos. Gratidão, Edu, um forte abraço.